boa noite. Estamos aqui mais uma gostosa quarta-feira do Cacilda. Hoje competindo com a final da Eurocopa, que a minha metade espanhola ganhou, da totalidade portuguesa da Catarina. E estamos competindo também com a reabertura do Teatro Ipanema, que continua, que é praticamente um casamento na roça, né? Tem 3 dias de abertura de teatro. Então, obrigada aos poucos e bons que vieram hoje. A ideia de fazer essa conversa, na verdade, a gente tem feito ao longo de muitos anos no Panorama discussões em torno do mercado de trabalho para a dança e das artes cênicas, em aspectos que vão desde as relações trabalhistas até as relações com as políticas públicas. E a gente acha que essa discussão é uma discussão que tem que continuar sendo feita, porque a gente avançou, na verdade, muito pouco, dependendo do estado de otimismo e pessimismo de cada um, muito pouco ou quase nada. Então, quando a gente ocupou o Cacilda, uma das ideias do projeto do Cacilda era justamente tentar disponibilizar esse teatro para todas as discussões que a gente achasse que podiam passar pela dança, mas não serem só da dança. E acho que a discussão de mercado de trabalho é uma discussão que é das artes, não é só da dança. E a gente acabou hoje com 2 pessoas que são ligadas à dança, mas é uma coisa que interessa, acho que a outras áreas também. A Diana, que vai começar falando, tem uma formação em dança, já passou pela gestão pública na Funarte e está desde o ano passado na coordenadoria de dança da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a Diana vai falar um pouco do que ela tem visto do panorama de profissionalização da dança no Rio de Janeiro, dos projetos que ela tem se envolvido nesse sentido. Flavia Meretti, coreógrafa, vai falar também um pouco dar uma continuidade de algumas organizações de eventos, que a Flávia vem se destacando também, eu acho, nessa batalha de tentar fazer as pessoas conversarem sobre as coisas. Então, ela está fazendo já desde o ano passado um ciclo de conversas também lá no Centro Coreográfico, e sabe, como nós sabemos aqui no Cacilda, que o pessoal não quer conversar muito, a não ser quando você tem um popstar, tipo o professor de filosofia popstar aqui, como a gente teve o nosso amado Charles Feitosa e a Silvinha Buarque, que bombou de uma maneira, porque é engraçado que para mim, eu não tenho uma explicação, porque é muito mais fácil tirar as pessoas de casa para falar isso de filosofia do que falar das suas próprias contas pessoais, que não vão fechar esse mês novamente. Então, é uma dúvida que eu tenho, uma provocação assim, porque esse assunto é um assunto que ninguém quer conversar mesmo. Mas acho que a gente pode... Diana pode falar um pouco da experiência bem dessa mesmo âmbito de conversa, desde lá da Funarte, quando se organizaram as redes, as câmaras setoriais, que viraram um documento que não serviu para nada, até agora, né? Então, como é que a gente pode avançar um pouco nisso? Então, boa noite, gente. Obrigada, Anaís, pelo convite. Eu já começo com tanta coisa. Vou começar um pouco sobre a minha experiência lá na secretaria, e depois eu volto nessa coisa falar um pouco da minha experiência na Funarte, passando um pouco sobre essa coisa das mobilizações no federal, que resultaram pelo Plano Setorial de Dança, etc. E tal. Eu trabalhava lá na Funarte até ano passado, no primeiro semestre do ano passado fui convidada a assumir esse cargo de gerente de dança lá da Secretaria Municipal de Cultura, que é um cargo novo, estava sendo reestruturado o cronograma da Secretaria, que foi criado esse cargo, além dessas mudanças da criação do novo gerente, desse cargo de gerente de dança, o gerente de música na área de música, foi-se pensado em passar a gestão dos centros, no caso o Centro Coreográfico, o Centro de Referência de Música, para a gestão desses cargos. Esses gerentes ficarem responsáveis pela gestão desses 2 espaços. Quando eu entrei, já tinha sido fechado a criação do FADA, do Fundo de Apoio à Dança, foi criado ano passado, foi feito a princípio dos moldes do FAT, que é o Fundo de Apoio ao Teatro, que existe desde 2006, se não me engano. Quando eu entrei, ele já estava sendo finalizado, uma coisa assim, bem para colocar na rua já. A gente não conseguiu modificar muitas coisas assim, em relação à estrutura para se adaptar melhor ao mercado da dança em si, mas conseguimos, em termos de nomenclatura, essas coisas,
E, a princípio, a gente teria um investimento de 2,5 milhões e no lançamento o próprio prefeito aumentou para 5 milhões. Esse edital, o Fundo de Apoio à Dança, ele contemplava, na época passada, a montagem de espetáculos, circulação pela cidade do Rio de Janeiro, memória e registro da dança, através de publicação de livros, DVDs, sites, e manutenção de companhias, que era uma das coisas que a gente, que sempre se houve uma grande demanda aqui no Rio de Janeiro. Pelo lado da secretaria, falando agora pelo lado da secretaria, a ideia de abrir de criar esse cargo de gerente de dança veio depois de um grande tempo sem ter uma política específica para a área, desde de quando se desfez o Rio Arte, não tinha um cargo, não tinha ninguém específico lá para dentro. E com a entrada do secretário Emílio Carinho, ele entrou no final de 2009, ele que é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a área da dança, que ele foi um dos diretores fundadores do Grupo Corpo, dirigiu na parte de produção, cuidou da parte de produção do Grupo Corpo durante anos, e ele tem essa visão muito próxima da área da dança, e então ele quis realmente investir em ter alguém que cuidasse dessa área, que ter uma visão específica para essa área e começar a investir especificamente. Então, criou-se o FADA e passou-se o Centro Coreográfico para a gerência de dança. Quando eu entrei na secretaria, a princípio, a gente sempre entra com muitas ideias, né? Eu tinha, pela experiência que eu tive na Funarte, a gente conversou muito sobre desenhar uma política pública para a área da dança que se baseasse realmente nos elos da cadeia produtiva, que a gente conseguisse contemplar não só a parte da criação artística e da manutenção de companhias, mas toda a parte de formação de público, em termos de difusão dessa dança, o registro da dança carioca. Pensamos a princípio em ações específicas e isoladas, mas que se complementassem, mas no decorrer do trabalho foi se focando a base dessa política muito ligada ao centro coreográfico, porque também houve uma necessidade de ter de reforçar e consolidar o papel do centro coreográfico no nosso Rio de Janeiro, na nossa cidade, não só para o Rio de Janeiro, como para fora do Rio de Janeiro. O centro coreográfico que vinha de duas gestões específicas de diretores artísticos, que vinham de companhias artísticas, então sempre com uma gestão ligada a certos tipos de criação, antes da gente, até hoje, nós não temos uma verba específica para o centro coreográfico, uma verba para o espaço também do centro coreográfico. Antes da criação de gestão de dança, nem se tinha assim, uma conversa muito próxima entre o centro coreográfico e a secretaria em si, tanto que a ideia de trazer o centro coreográfico para a gestão do gerente de dança foi também aproximar o centro coreográfico da própria política e tentar investir de alguma forma, já que foi uma das primeiras coisas que eu cheguei, que eu perguntei quando cheguei lá era: vou ter dinheiro para o centro coreográfico, já que vão colocar sobre minha gestão? Mas infelizmente não consegui um dia específico para lá, e a estratégia foi criar programas, no caso a gente criou o Rio Música, o Rio Dança, para trazer uma verba indireta no centro coreográfico. Então começou-se a trabalhar a política de dança através do centro coreográfico. É uma primeira fase ainda, essa ideia de usar o centro coreográfico como uma base da política. Não estamos ainda numa situação ideal, já começamos a trabalhar lá dentro, através do Rio Dança, com a parte de formação, com a própria parte de registro e memória da dança, com a criação dessa exposição Rio Dança que a gente abriu agora em abril, sobre a história da dança carioca. É um primeiro passo para começar
a trabalhar um real acervo da dança carioca lá dentro. As próprias temporadas, as residências a gente ainda não conseguiu estruturar, mas continuamos abrindo as residências para artistas, porque também é uma grande demanda que eu recebo lá todos os dias. Tem gente me pedindo espaço para ensaio, que é uma coisa muito necessária, que no Rio as pessoas não têm ensaio, mal tem espaço, as pessoas não têm dinheiro para, os que tem pelo que dá para alugar, não tem dinheiro para alugar. Então, algumas ações, a gente já começou algumas ações para tentar focar, trabalhar dentro dos elos da cadeia produtiva da dança no Rio de Janeiro. Falando não só sobre o Centro Coreográfico, mas sobre o edital do Fada, ele também veio, o que eu senti, assim, em termos da demanda que a gente recebeu. Ele veio no primeiro ano quase para atender gritos e coisas assim, pulsantes e desesperadoras que estavam precisando de fomento no Rio de Janeiro. Assim, depois de anos que a gente teve subvenção aqui no Rio e programas específicos como a Bolsa Rio Arte, coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, houve quase pedidos desesperados de fomento. E o primeiro Fada foi angustiante em termos de a gente conseguir selecionar. Foram primeiro 35 projetos no ano passado. Selecionar apenas 35 projetos, naquela gama de projetos que a gente tinha de vários profissionais aqui do Rio, que há anos estavam sem um apoio específico e que realmente pudesse estruturar algum tipo de trabalho com mais verba mesmo, né? Então ele veio, eu acho que o Fada ainda está nessa situação ainda, nesse momento de atender uma carência muito grande de anos acumulados, assim, sem uma coisa específica para a área. E esse ano especificamente, por ser um ano um pouco complicado, que é um ano eleitoral, a gente sempre tem... Anos eleitorais são sempre difíceis, assim, em termos de verba, em termos de trabalho. A gente tem só até a metade do ano praticamente para trabalhar, em termos de empenhar verba, utilizar verba. E esse ano a gente teve esqueci como se fala, contingenciamento de 20 milhões, que é mais ou menos quase metade do nosso orçamento da Secretaria. Então a gente acabou tendo que colocar coisas dentro do Fada, que por um lado foi bom, por um lado foi ruim. Como, por exemplo, nós abrimos para festivais de dança, abrimos para eventos e seminários. Foi bom porque apareceram muitos projetos interessantes e bacanas que talvez a gente não conseguisse chegar neles, e eles não conseguissem chegar na gente se não fosse através do Fada. Mas foi ruim que colocou todo mundo no mesmo balaio e foi sofrível também escolher. Esse ano a gente reduziu para 25, que ano passado a gente tinha a distribuição de verba, ao meu ver, não foi a ideal. A gente tinha a gente começou com um prêmio de 700, mais alto, até 50, mas tinha um grande pulo entre os 700 e dois de 700 e 3 de 300, baixava de 700 para 300, um pulo imenso. Então esse ano a gente redistribuiu, tivemos que diminuir 10 prêmios, mas ficou melhor distribuído. A gente de 600 a gente pula para uma categoria de 400, a gente fechou na maior categoria de 600, eram 2 de 600, 2 de 400, 3 de 200, aí abria para 12, não, mais de 200, não me lembro de cabeça agora, mas assim, era uma distribuição mais equilibrada e conseguiu atender até uma demanda que a gente teve ano passado, por exemplo. Ano passado a gente tinha muitos prêmios de 50, que não, tínhamos 12 prêmios de 50 e só escreveram 11 projetos. Então a gente viu que não adianta a gente ter muitos prêmios de 50, né? Então são coisas que a gente vai ajustando, mas eu penso particularmente que ainda não é o modelo ideal e também não é a única coisa que a gente pode se apoiar dentro da secretaria.
Eu acho que tendo essas duas ferramentas de políticas, que são o centro coreográfico e o FADA, a gente pode criar diversas situações para conseguir realmente estruturar uma cadeia produtiva, que é, pelo menos ao meu ver, é o que deve ser uma política pública para a dança. Você criar uma situação onde todos os elos da cadeia produtiva funcionam, conseguem se sustentar e conseguem fazer a coisa girar. Os artistas conseguem sobreviver daquele trabalho, o público consegue acessar aquele trabalho, etc. E tal. Ter um registro, consegue-se ter um registro e um histórico daquele trabalho. Então, acho que essas duas ferramentas elas podem criar situações, mas não devem ser as únicas. Vamos ver se, passando esse ano, agora espero, não sei o que vai ser no ano que vem, a gente nunca sabe, mas espero que a gente possa aprimorar coisas, assim, tanto em relação ao centro coreográfico. O centro coreográfico ele ainda precisa criar uma identidade, ele ainda não tem uma identidade consolidada realmente. A gente está trabalhando, a primeira coisa que a gente focou em trabalhar agora com a abertura do Rio Dança, que foi esse programa que levou a verba para o centro coreográfico, todas essas atividades, temporadas de dança, oficinas, os ciclos de encontros, foi tentar primeiro neutralizar o centro coreográfico, em termos de um histórico um pouco confuso politicamente, de pouco investimento, dar uma neutralizada no centro coreográfico para o público da dança em si, porque a gente sabe que tinha muitas pessoas da dança que não frequentavam o centro coreográfico por várias questões, não só porque o centro coreográfico está longe, né? Então, neutralizar o centro coreográfico, abri-lo, mostrar para a dança que ele é da dança do Rio de Janeiro, e trabalhar o público local também. Então, esses foram os primeiros passos, e reestruturar internamente, em termos de organização mesmo, de gestão. Foram os primeiros passos que a gente ainda está trabalhando. Infelizmente, assim, no poder público, a gente tem essa grande questão, que as coisas demoram mais do que a gente espera. Eu achava que agora, essa altura do campeonato, o centro coreográfico já estaria bombando, já estaria fazendo N coisas lá dentro. Mas é difícil, assim, os tempos são outros, os trâmites burocráticos são outros. Então, ainda está um processo. Agora, os próximos passos são investir em tentar consolidar, achar essa identidade, porque muitas coisas a gente tem identificado nessa própria realização do Rio Dança. A gente tem identificado como demandas da cidade, dos artistas e do público. Então, identificar cada vez mais claro, a gente sabe que o centro coreográfico deve ter, a gente sabe que tem vários modelos de centros coreográficos europeus e fora que a gente pode se basear, mas identificar qual é a demanda do artista carioca em relação a isso. Consolidar e trabalhar, aprimorá-lo para ser realmente um lugar de referência, que ainda não é, mas espero que um dia seja. Assim, e eu acho que é isso, assim, em relação à secretaria. A gente está em processo, né? Somos um work in progress. E torcer para as coisas caminharem aí a partir das eleições, pelo menos a gente continuar com alguém, ou não necessariamente precisa ser eu, mas ter uma voz de alguém de dança lá dentro, que eu acho que é importante, e ter esse olhar para o centro coreográfico que a gente ainda não teve, claro, ainda não é ideal, então a gente tivesse uma verba própria, mas ter esse cuidado com o centro coreográfico que eu acho que essa gestão está tendo, pelo menos eles estão me dando um espaço para ter lá dentro. Em relação até essas duas coisas, e linkando agora o que a Anaís me pediu sobre essa parte mais da política, das mobilizações, coisas tanto como o centro coreográfico, por exemplo, a verba do centro coreográfico e a consolidação do FADA como uma lei ou como uma coisa mais... Educação sanitária. Exatamente. Real, podem ser, ainda não existem,
mas eu acho que a gente está num momento agora que podem ser discutidas e levadas de uma forma mais concreta para a Secretaria. A gente está agora, essas 2 últimas semanas, nós estamos nos organizando internamente para começar com os debates do Plano Municipal de Cultura. E a gente vai começar com os planos setoriais de cultura, e a gente vai começar pela dança, que a dança é mais organizada. Tenho minhas dúvidas. Tem, não, mas assim, mas pelo menos é que está, em comparação às outras áreas, é que tem um trabalho mais avançado também, até em termos de discussão. Essa discussão do plano municipal, ela vem de uma discussão a nível federal, que começou lá atrás. Aí foi votada ontem, a PEC. A PEC do... É porque existe um plano nacional de cultura que está em votação no Congresso, foi ontem votado pela primeira vez positivamente, agora vai para o Senado, a Câmara aprovou, e é um plano que estabelece pela primeira vez, em 500 anos, a cultura como uma área de atuação do Estado, formal, e estabelece um plano de 10 anos de metas para a área da cultura no Brasil. E não só estabelece isso, como estabelece uma dotação orçamentária para isso, e é um montão de dinheiro. E esse dinheiro só pode ser acessado pelos estados e municípios que aderirem ao plano. Para aderir ao plano, os estados precisam criar os seus planos estaduais de cultura nos mesmos moldes e as secretarias de Estado. Estão todas trabalhando nisso, porque o prazo delas apresentarem seus planos estaduais é agora, em julho. E as prefeituras têm até o final do ano, né? Então as prefeituras vão todas agora começar a se organizar para fazer os seus planos municipais de cultura, porque eles vão ter que ter um projeto claro de apoio para a área da cultura para poder acessar os orçamentos federais dessa área. Parte do sistema. Então eles vão fazer parte de uma coisa chamada Sistema Nacional de Cultura, que é ainda, para mim, muito nebuloso na sua ação direta. Quer dizer, é um documento que está disponível no site do Ministério da Cultura para quem quiser ler, é um documento muito amplo, é um documento cheio que realmente abrange tudo, assim, é um cosmos de uma visão holística, assim, é uma coisa, tudo está ali dentro desse documento, só que ele é muito pouco claro sobre as aplicações práticas e sobre as metas específicas para estados e municípios. Então, eu temo que a gente demore ainda um pouco a ver resultados a partir disso. No entanto, aqui no nível da cidade do Rio do Estado, que são estados que recebem muita verba federal, diferentemente de outros lugares do Brasil que não têm o hábito, quer dizer, você vai a prefeituras no Brasil que nunca receberam nenhum dinheiro de cultura federal. Então, eles nem sabem que poderiam estar recebendo aquele dinheiro, que eles não estão sentindo falta. Eu não tenho, nunca teve. Aqui no Rio, se parar de entrar o dinheiro do federal que apoia os projetos, tanto no nível do Estado quanto do municipal, vai fazer falta, porque é um Estado que já tem muito fluxo de capital federal. Então, eu acho que vai ter agora um momento ideal da gente realmente fazer uma mobilização. E eu queria acrescentar isso que a Diana falou, para falar de uma coisa do Centro Coreográfico, porque eu sou 5 meses mais velha do que a Diana, então eu estava quando o Centro Coreográfico foi formado. E quando o Centro Coreográfico foi formado na gestão criminosa do prefeito César Maia e do secretário de Cultura, e como o prefeito César Maia, réu de um processo de improbidade administrativa, Ricardo Macieira, quando essas pessoas já condenadas pela justiça foram e decidiram que iam fazer algo pela dança, eu disse, algo está errado, eu acredito. Então nós fomos chamados para uma grande reunião para apresentar o projeto do Centro Coreográfico, que não fazia nenhum sentido em si no começo, porque era fora de mão, porque aquelas pessoas estavam interessadas na dança, era tudo tão estranho. Então você descobre que existia logo de cara uma viagem pela França de um mês com várias pessoas do governo, da dança, para pesquisar como era o Centro Coreográfico. Já teve aquele primeiro momento. Voltaram com o modelo de Centro Coreográfico francês, que nos anos 90 já estava em crise, porque é um elefante branco. Porque é um prédio que precisa de 2 milhões para ficar aberto, entendeu? E mais 1 milhão para funcionar, então já era uma crise lá. E aí começou-se aqui a imitar esse modelo. O Centro Coreográfico não é que não tem verba, ele tem verba, ele custa uma fortuna para ficar aberto. O que não tem é verba para projetos. Para atividades. Então, tem uma discussão na própria ideia de para que serve o Centro Coreográfico, que a Diana está herdando agora, que é uma discussão desde as outras gestões, quer dizer, para que se precisa, numa cena, porque para quem não estava no Rio de Janeiro, acho que é importante para entender por que é tão difícil ter o dinheiro do Centro Coreográfico ou ter uma política de dança. O Rio de Janeiro, nos anos 90, foi a primeira cidade brasileira a ter um plano, uma política cultural para a dança. Então, não existia no Brasil manutenção de companhia independente, isso era uma coisa que não tinha em lugar nenhum.
Existia patrocínio a companhias grandes, como o Grupo Corpo sempre teve, a Débora Conta sempre teve, alguns outros grupos que têm esse perfil mais popular, como o Quasar e tal, mas eram patrocínios da Petrobras diretos. Nenhum governo dava manutenção para companhias, isso não existia. E no Rio de Janeiro, o primeiro projeto que houve nesse sentido era um projeto de manutenção de companhias independentes, que foi feito na primeira gestão do César Maia pela Helena Severo, que era secretária de Cultura. E feito ainda naqueles moldes, estou falando de uma época, gente, que não tinha nem edital, não existia o conceito de transparência pública, não tinha nada. A escolha das companhias era feita pela Helena, não tinha comissão. A Helena falava assim, eu gosto muito de você, Diana, vou te dar uns dinheiro da sua companhia. E era assim que as companhias eram selecionadas. Por sorte, ela selecionou ótimas companhias. A primeira leva era incrível e a segunda leva também. Depois já começou a ficar meio mais estranho, mas e a verba foi diminuindo. Mas para dizer que naquele momento a gente chegou a ter um pensamento que era, e a gente tem que dar o crédito ao João Saldanha e a Guerra Luiz, que não estão aqui, porque foi graças a eles ficarem no ouvido da Helena que não existia um centro coreográfico. Porque a demanda do César Maia, do primeiro governo, já era, vamos fazer um centro cultural sobre a dança. Porque ele queria construir, o babado do César Maia é construir. O negócio dele é construir prédio. E o negócio do Ricardo Macieira, quer dizer, o esquema do Ricardo Macieira com ele é construir prédios. E quando eles começaram com esse assunto de construir um prédio para a dança, a primeira pergunta que a Lia e o João fizeram, quando foram chamados, foi, mas para botar o que dentro se não tem dinheiro de produção? O que vai acontecer dentro desse prédio? Não tem fomento, não tem dinheiro para produção, não tem dinheiro para pesquisa, não tem dinheiro para circulação. O que vai acontecer lá dentro? Vai fazer um prédio e lá dentro vai botar o quê? E elefantes brancos de cultura existem no teto. Então, e aí foi muito claro naquele momento a decisão da Helena de pegar toda a verba que tinha e falar, em vez de nós fazermos porque veja bem, a cidade já tinha teatros que estavam vazios, esses mesmos que temos hoje. Já tinha as companhias funcionando. Para que vamos fazer um prédio? Então ela virou e falou, vamos pegar o dinheiro e vamos dar para as companhias produzirem coisas e circularem nos teatros que já existem. E foi essa a base da política de apoio às companhias que durou praticamente todos os anos, até o final dos anos 90. Quando o Ricardo Macieira entrou como secretário de Cultura, ele fez duas coisas imediatas. Uma foi fechar, logo que possível, o Instituto Municipal de Artes e acabar com toda a expertise, extinguir o Instituto Municipal de Artes, acabar com toda a expertise que existia ali dentro sobre arte e cultura, porque era um instituto independente dele, quer dizer, tinha sua verba própria, decidia seus programas, tinha várias bolsas, ele foi extinguiu aquilo e decidiu que ele decidia todo o dinheiro. Além dele fazer isso, ele decidiu construir coisas, na óbvio, que era o que ele precisava fazer. Então ele fechou o Sérgio Porto para fazer uma reforma, num projeto de reforma, e isso é um dado de conhecimento público, foi publicado no Diário Oficial, um projeto de reforma ganho pelo escritório da sua própria esposa. Curiosamente, também o mesmo escritório que ganhou para fazer a obra do Centro Coreográfico. Então, o Centro Coreográfico, quando surge, ele não era um centro coreográfico. Ele surgiu porque eles ficaram sabendo que o prédio lá onde é o supermercado, a história é essa, o Centro Coreográfico é dentro de um supermercado, quem já foi sabe disso, né? O Centro Coreográfico é dentro de um supermercado, porque o prédio antigo do supermercado foi instalado, o supermercado comprou, e depois que comprou, descobriu que tinha um pedaço do prédio que era tombado pelo patrimônio e não podia ser transformado em supermercado, não podia ser demolido, transformado em supermercado. Foram à prefeitura e disseram, o que eu faço com esse pedaço, desse negócio? A prefeitura disse, eu vou te dar uma isenção de não sei quantos milhões aí na construção do prédio, do terreno, e você me dá para mim esse prédio aí, que tem a parte protegida. Vamos fazer um centro cultural que era um centro cultural de música. Esse centro de referência que está lá na Ruda era lá. O projeto era um centro de referência de música. E eu não sei como, uma manobra qualquer interna, aquilo virou um centro coreográfico. Então, eu quero falar, eu falei disso tudo para a gente pensar que, assim, quando a gente fala de sustentabilidade de mercado de trabalho da dança, a gente não pode esquecer que a gente, não existe um entendimento da parte do poder público tradicional de que isso é trabalho. Quer dizer, o Centro Coreográfico, quando foi montado, a primeira reunião do Centro Coreográfico, ele se apresentado, quando ele inaugurou, a minha primeira pergunta foi, o que é que vai ser feito aqui dentro? São estúdios lindos, enormes, não temos uma única política de fomento para a pesquisa e para a criação no Rio de Janeiro. As pessoas vão vir para cá trabalhar em quê? Essa sala de ensaio vai ser usada para quê? E a resposta que eu recebi no dia da inauguração foi, as pessoas estão dançando por aí e dançam aqui. Elas não estão por aí dançando, fazendo essas coisas, espetáculos. Então vem dançar aqui, que é mais legal. Então é a falta de entendimento do que é uma política, do que é uma conexão. Então, não tem um orçamento para o centro porque não era para ter. Entende?
Porque agora que temos alguma possibilidade de poder a secretaria que entenda que o projeto de residência não é dar uma sala de ensaio, que é o que o Centro Coreográfico faz até hoje, né? É um lugar que você vai lá e entra e ensaia. Mas não tem coprodução, não tem dinheiro de criação, não tem nada. Então, eu tenho, Diana, uma questão que eu quero passar para falar, para falar do ponto de vista dos artistas criadores do Rio, que assim, o FADA, ele existiu ano passado e esse ano. O Rio de Janeiro ficou, então, desde o final dos anos 90 até o ano passado, sem nenhum fomento para a área da cultura que não fosse o FAT de teatro. Era o único. Não tinha para música, não tinha para dança, não tinha para as artes visuais. Então, a dança sobreviveu, no final dos anos 90 até agora, por dinheiros federais, estaduais e patrocínios outros, pequenos, né? Porque a dança tem um patrocínio privado. Então, todo mundo se virou na cadeia produtiva, improdutiva, que a gente tem, que o bailarino não ganha, o cenógrafo é o namorado e o videomaker é o marido, né? Então, fizemos toda essa produção. A produção dos anos 2000 carioca é muito péssima. E agora que existem esses dinheiros, o programa Rio Dança, por exemplo, não é que não existe dinheiro para o Centro Coreográfico, quer dizer, o programa Rio Dança é um orçamento que está acontecendo lá, quer dizer, é um projeto de lá. Mas que também é um projeto que não é de fomento, também é um projeto de outro perfil. O FADA é um projeto que agora virou esse balaio de dados que a gente já sabe, porque é o mesmo edital para livro, um festival gigante como o nosso, festival pequeno, companhia grande, companhia pequena, projeto social, tudo misturado. O resultado está publicado. Então, adiante está aqui, posso falar publicamente, porque é publicado o resultado. O resultado é assustador, porque mistura muita coisa no mesmo lugar. E é óbvio que não pode ser assim a maneira de fazer política, é claro. Então, a minha questão, Flávia, é a seguinte: agora tem uma grana. Na verdade, oficialmente é a maior grana do Brasil. O maior edital único para a dança do Brasil é o nosso, que é 5 milhões, que na verdade só dá para 25 projetos, a gente sabe que a produção é muito maior do que isso, mas que é uma grana. Então, assim, eu queria falar, do ponto de vista dos criadores, você falar um pouco, quer dizer, você que começou como intérprete há anos atrás e foi começando a desenvolver o seu trabalho, você passou desse lugar de ser a que era mal contratada, informalmente, para ser a que contrata mal informalmente, tá certo? Então, como outras coisas, você se contrata mal para dançar seu próprio trabalho. Então, como é que você vê isso, do ponto de vista da criação? Tem mais dinheiro, mas não melhorou a profissionalização em quase nada. E como que vocês têm pensado, como os artistas, em usar esse momento para a gente pressionar tanto a Secretaria aqui, como a Secretaria Estadual, como a FUNARTE, por políticas de continuidade, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, é isso que a Diana estava falando. Esse ano é um ano que acabou, né? Todo o dinheiro orçamentário tinha que ser todo gasto até amanhã, porque acabou o ano, ano eleitoral, da agora até o final das eleições não pode mais gastar o dinheiro. Por ser um ano eleitoral, os gestores do dinheiro público já tiraram logo no começo do ano metade dos orçamentos de onde deu. Por que tirou da cultura? Porque ninguém gritou. Tá? O orçamento da cultura foi contingenciado, ou seja, foi preso. 50% do orçamento, não houve uma única manifestação em lugar nenhum, ninguém falou nada. Se fizer isso na cultura, na educação, tem uma passeata de professor aqui que para o centro do Rio. Então, é por isso, é desse tamanho o problema. Então, já tinha metade do orçamento, que tem que ser gasto correndo até agora não pode gastar mais nada, e não pode comprometer nada para o começo do ano que vem, estamos em julho, não podemos fazer nenhum plano para o começo do ano que vem, porque depende de quem ganhar a eleição. Se o prefeito mudar, cai o secretário, cai a Diana, cai todo mundo. Se muda, né? Essa é a realidade. Então... Não cai a pessoa, é cair o carro. Não, no caso da Diana pode cair até o cargo, inclusive, assim, porque é um cargo que acabou de ser criado e que não existia dentro da gestão. Mas ele já está na estrutura. Já está na estrutura, menos mal. Já está na estrutura. Mas bom, então, Flavinha, isso quer dizer, falar um pouco desse lado da própria profissionalização ali na hora de fazer o trabalho, mas também da profissionalização do discurso político em torno dessa profissionalização. Então, acho que eu vou começar pelo discurso político e depois vou chegar na prática. Na prática, como os artistas, como eu vejo isso, como alguns colegas com quem eu tenho trocado. Na verdade, desde a metade do ano passado, eu tenho ficado muito ansiosa e frustrada com todas as mobilizações de dança, porque a gente chama as pessoas para conversarem e elas não vêm, né? Ou então vêm quando tem uma... Não é que elas não vêm, elas vêm se tem algum incêndio.
Aí a gente vai apagar o incêndio e depois vai cada um para o seu lado, né? E vem sempre as mesmas pessoas também, né? A gente tem essa deficiência assim, de pessoas que se interessam por isso. Aí eu fiquei pensando, por que isso, né? Porque às vezes as reuniões também são chatas. As reuniões são enfadonhas, elas falam no mesmo lugar, elas falam num lugar ressentido. Então eu comecei a propor uma série de eventos para começar, a poder criar situações onde as pessoas se encontrassem. 2, poder ouvir pessoas com quem eu gostaria de ouvir, me capacitar e capacitar, em consequência, muitas pessoas. E 3, para que a gente pudesse, de fato, propor alguma outra coisa que não fosse uma reuniãozinha que a gente tem que fazer e tem que decidir amanhã e que é, né, nesse tempo de urgência, que também é uma manobra política muito conhecida. E que alguém tem que escrever a carta. Alguém tem que escrever a carta para ontem. Tem que ficar 4 horas brigando sobre quem vai escrever a carta. Então, uma das saídas que eu encontrei para mim mesmo, e acho que para algumas pessoas que começaram a vir para perto disso, foi propor discussões. Então, a primeira foi o ABI Pensa Dança, que a Inaís também participou, que é pensar jornalismo cultural e dança, porque estava muito insatisfeita com a situação de críticas de dança ou de discursos sobre a dança e o jornalista não se interessa por dança, coisa e tal, então vamos fazer um negócio que é dentro da casa do jornalismo que pudesse aproximar isso de alguma maneira. E depois teve o Práticas do Comum, que foi no Glaucio Rocha, que a gente participou também, que foi, na verdade, eu convidei, falei, gente, quem quiser chegar, chega aí, vamos trabalhar, porque o Patrick Santana tinha ganhado a ocupação lá no Glaucio Rocha e me pediu para eu fazer alguma coisa de discussão em dança e a gente fez nesses moldes para discutir políticas digitais. E foi legal porque foi um outro tipo de encontro, bastante virtualizado, assim, por e-mails e algumas reuniões presenciais, para a gente tentar pensar que demandas eram essas assim, que a gente tinha. Foi um projeto de ocupação do Patrick e do Brecha e do coletivo bem interessante. Então a gente tinha um orçamento mínimo, para dizer assim, um orçamento mínimo e um espaço. Diana também participou, a Rosa Coimbra, que a gente conseguiu trazer de Brasília, para dizer assim, vem cá, qual é a nossa demanda, o que a gente quer ouvir? Então esse foi um outro espaço bem instigante e interessante que a gente conseguiu produzir, porque eu acho que a gente precisa produzir encontros e conhecimento. Acho que encontros nessa cidade é urgente, é uma ação urgente, porque tem tanta coisa para fazer, e ótimo que tem tanta coisa para fazer, mas as coisas se perdem também. A gente compete, como você disse, com muita coisa. E aí, mais recentemente, a Diana me convidou para coordenar o ciclo de encontros, e aí já era uma perspectiva diferente, porque a gente já estava ocupando um espaço público, uma coisa um pouco uma coisa mais oficial e que tem o objetivo de pensar a cadeia produtiva desde a produção, circulação, divulgação, formação, mobilização. Então a gente procurou ao longo de 6 meses cobrir todas essas áreas, ao todo foram 30 profissionais que passaram por lá, e a gente produziu relatórios que estão no site do Centro Coreográfico, e a gente tem tudo documentado em vídeo, que a gente vai editar tudo, disponibilizar para que esse conhecimento continue a se multiplicar. Então, acho que uma primeira resposta é produzir coisas onde a gente tenha mais prazer nós mesmos, sabe? E eu acho que, assim, a gente devia fazer também rodada de show. É uma outra... E por isso que no dia 30, agora no sábado, a gente vai fazer um evento que chama Simplesmente Isso, estou aproveitando para fazer logo o jabá, que é convidar pessoas de dança e convidar a todos. Esses convidados não é porque eles são especiais, é porque eles têm um compromisso de ir e de levar coisas, para levar as memórias das suas trajetórias, e aí a gente vai ter uma rodada de conversas, vai ver arquivos pessoais, vai fazer comes e bebes, enfim, propor a informalidade, um encontro de festa ou coisas que a gente bota fora da esfera da discussão pública, né, de política pública,
dentro da política pública. Então, acho que uma ação bastante importante é a gente conseguir mobilizar as pessoas pelo prazer, sabe? Aí, por isso, aí elas aparecem. E também, mais recentemente, eu acho que a gente está vivendo um momento diferente, assim, de 4 anos para cá, que eu vejo mais uma geração mais jovem chegando, gente com vontade de fazer coisas, assim, e a coisa das novas mídias, a gente tem oportunidades virtuais de encontro. Então, eu acho que a possibilidade de encontro está maior, sabe? É uma questão da gente encontrar focos também, né? E acho que esse momento é um momento crucial. Tenho falado bastante, assim, a última mesa que a gente fez lá no ciclo de encontros foi mobilização de dança, e a gente trouxe a Rosa Coimbra, que é a representante da dança no MINC, né, no CNPC, para trazer notícias de como é que estava a coisa lá, e também para a gente pensar como construir um passo para que o FADA seja uma lei, que ele seja algo perene, né, porque a gente tem que realmente sair da política de eventos e sair também dessa ideia de uma produção de editais que só visa a produção e circulação, agora um pouquinho memória, mas pensar que a cadeia produtiva é muito maior. Tem todas essas instâncias que precisam ser pensadas e estimuladas, né? Então, eu acho que uma das saídas é fazer esses encontros acontecerem e que a gente possa ser mais preciso nas demandas e mais pontual, assim. Por exemplo, a gente tem que voltar a uma coisa de falar com candidatos, falar com vereadores. Assim, infelizmente, a gente vive, né, nessas condições, é com isso que a gente lida, e eu acho que não vale a pena a gente perder essa oportunidade. Aí, se não é contingenciado o orçamento, ninguém faz nada, ninguém fala nada. A Rio Arte, quando foi extinta, nenhum artista falou nada, e não foi só da dança, não. Peraí que eu vou, pessoa idosa no recinto, para te contar a noite da extinção da Rio Arte. A Rio Arte foi um momento crucial, porque a Rio Arte foi extinta, os grupos todos se organizaram, na casa de um pessoal da casa do Kiki, de teatro, o pessoal de dança se reuniu lá na Esther Weissman, fez uma reunião que o pau comeu, e no final tinha que fazer a tal da carta. A carta, sim, enfim. Quem ia fazer a carta? Eu. Aí marcamos na minha casa de manhã, era eu, acho que o João Saldanha, Márcia Milhazes, não sei o que, para fazer a carta. Fizemos a carta e todo mundo tinha que subscrever a carta. No dia seguinte, quantas pessoas? Tinha 30 pessoas na Esther. Quem subscreveu a carta no dia seguinte? 5, 6. Por que os outros não subscreveram a carta? Porque não queriam ir publicamente contra o Ricardo Macieira e diziam, eu vou perder toda a possibilidade de ganhar dinheiro no próximo edital. Então, a partir daquela, eu me lembro desta manhã em que a Lia ligou e falou, foi a última reunião que eu fui, ela de fato nunca foi nenhuma, nunca mais foi nenhuma. Porque tem um problema de que a gente quando consegue gritar e reagir a uma barbaridade que foi a extinção da Rio Arte, porque a Rio Arte praticamente eles passaram a chave na porta da pessoa, foi quase isso. O acervo ninguém sabe onde foi parar, o acervo do panorama que estava lá nunca recuperamos, quer dizer, foi uma brutalidade mesmo. A pequeno esboço que teve foi ineficaz, quer dizer, não adiantou nada. Então, a gente também precisa se profissionalizar nessa demanda. Justamente. Se profissionalizar de como é que a gente pode fazer essa pressão política. Os vereadores da cultura estão aí e, assim, eu, particularmente, jamais me encontrei com o Paulo Messina, que é uma pessoa com quem eu votei, é um vereador que está em campanha. Mas eu acho, ele faz toda a plataforma dele em cima da área da cultura. É um cara que nós temos que chamar para fazer uma conversa sobre coreografia. Sim. Deus coreógrafo não pode. É. Mas nós podemos falar, aqui também não pode, mas a gente pode fazer na nossa casa. Não, aqui não pode, porque a lei eleitoral não permite que o espaço público receba o candidato a partir de maio. Né? A partir de agora. Não, maio. Ah, não, é quando. Agora, Ju. A partir de agora. Então, a partir de agora, nenhum espaço público, nenhum programa de jornalismo pode receber apenas um candidato. Se você receber um, você tem que receber todos. E no caso de vereador, como são quase 3 mil. Sim, eu mas acho é isso, eu acho que a mobilização ela existe, mas quando ela existe, ela é ineficaz. Exatamente. E ela tem pouca vida, né? Ela acontece no incêndio e depois ela morre. Mas é por isso que eu faço uma proposição e tenho feito para as pessoas, que é a gente não pode só se reunir no incêndio.
A gente tem agora, por exemplo, uma possibilidade de não incêndio, que nunca tivemos tanto dinheiro para dança no Rio de Janeiro. Mas é urgente se decidir como é que esse dinheiro é usado. É urgente se discutir critérios para o FAB. É urgente se discutir critérios de como deve ser ocupado o centro coreográfico. É urgente discutir, por exemplo, um edital, que é isso que nós vamos, inclusive é a proposição que eu já estou fazendo com algumas outras pessoas, a gente vai se reunir para isso, pressionar o secretário e o prefeito, que ainda estão no cargo e vão trabalhar até serem trocados, por um edital de continuidade. Não há nenhuma razão legal para não existir um edital de continuidade. A partir do momento que o Eduardo for reeleito em outubro, ele pode, em novembro, assinar contratos de 4 anos com quem ele quiser. Por que não conosco? Ele vai assinar com todos os construtores que vão construir todas as coisas que ele vai construir. Por que não conosco? Por que não fazer um contrato de 4 anos com estruturas perenes, companhias que comprovam 20 anos de existência? Como é qualquer lugar do mundo? Essa é uma demanda concreta, fácil de mostrar para o prefeito que ela é importante, e que eu tenho a sensação, de ano depois se eu estiver errado, que será bem recebida, inclusive, na Secretaria. Porque há quem entenda lá essa demanda, entendeu? Essa é uma organização rápida de fazer, entendeu? Só a gente passa para você. Mas tu passa depois volta que eu quero que você fale da questão da criação. Tá, eu acho que uma outra questão bastante difícil e bastante urgente é a questão da tributação e da legislação. Porque assim, o que a gente faz não é tijolo. Então a gente não pode ser tributado e ser cobrado como se a gente estivesse produzindo tijolo. Então assim, a gente produz bens e materiais. Então é necessário sensibilizar o poder público sobre qual é a natureza do que a gente produz. Não está tanto se falando da tal economia criativa, o que é economia criativa, né? Isso aí é uma outra discussão que depois a gente pode entrar nela. É outro sofá, só que a gente pode entrar em outro sofá, justamente. Mas, assim, existe uma política que é diária, que é falar sobre essa questão da tributação, porque não adianta também a gente ter 5 milhões, da onde a gente tem que prestar conta 10% disso e todas as empresas, como é que é o esquema de profissionalização dos artistas, né? O que acaba acontecendo? Os artistas têm que fazer pessoas jurídicas, têm altos custos com pessoas jurídicas. Então, assim, por que a gente não faz mais cooperativas? A figura do assessor de imprensa, por que a gente paga tanto dinheiro para assessor de imprensa e não faz uma cooperativa entre vários artistas para divulgar em conjunto? Assim, tem várias outras ações que a gente pode fazer, que a gente deixa de fazer por aí sim eu acho, acomodação num certo formato de edital, que a gente acaba se encaixando. Assim, então, eu como artista, para tentar chegar no que você me perguntou, eu fico tentando achar furos no edital. Como eu posso produzir outras faíscas para que, esse dinheiro renda mais para todo mundo, não é só para mim, porque é um bem público, né? É um dinheiro público, então tem que servir a todos, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar, por que os aparelhos do município não têm equipamentos próprios? Isso é uma coisa louca do ponto de vista de quem usufrui da coisa, né? Quando você está lá dentro da máquina, você até vê outras coisas. Mas assim, isso serve para os editais também. Os editais do Estado, você não pode comprar nada. O FADO também tem restrições de compra de coisas, né? Senão você tem que doar. Por que rádio você não pode equipar uma companhia com um pretor, com uma câmera, se aquilo economiza, né? Então, eu acho que tem um mau uso da verba pública que precisa ser discutido e a gente precisa achar outras alternativas. E eu acho que sim, os artistas têm muito a falar, porque os artistas gestores que entram com inscrições para editais e podem criar outras ferramentas. Aí a gente fala de crowdfunding, por exemplo. É legal ter crowdfunding, mas crowdfunding é loteria. Não, a gente não pode se fiar nisso só, né? Pensando que a cultura, quase a totalidade da cultura é financiada pelo poder público, essa discussão de uso do dinheiro público precisa ser uma discussão mais levada até as últimas consequências, e não só se vai ter edital, se não vai ter edital. Então, eu queria sair só dessa planificação no âmbito do edital, porque o edital é um problema. Porque a gente vive uma política de editais, então assim, todos os artistas passam metade do seu ano, em vez de ser
sendo artistas, fazendo aquilo pelo qual eles estão sendo pagos pelo próprio governo para ser, eles passam metade do ano fazendo edital. Então, porque você, como você não tem edital de longos, qualquer lugar do mundo. Então você tem que se moldar. Claro, com certeza. Quando não é a prática do bailarino, não é a prática de quem cria, de quem Claro. faz a arte. Então você vai ter que fugir do seu habitat, onde você tem resultado, para ir criticando. Não, mas eu quero pegar isso com o Aloysio. Mas existe uma distância. Claro, mas eu estou falando uma Agora, coisa. é legal, o artista tem que falar, tem que conquistar, né? O que atrai, né? É porque, na verdade, o que o Luiz está falando tem a ver, no fundo tem a ver com a mesma coisa, mas é diferente, porque assim, existe já um problema que é geral, e não é do Brasil, não é do Rio, que é mundial, que é como explicar de maneira que uma comissão formal entenda, e uma fundação, um governo entenda, uma obra imaterial que você ainda vai pensar em como vai fazer. O fomento de criação tem esse problema em qualquer lugar. Mas aqui tem um complicador de que, além de você ter isso tudo, a maneira como o dinheiro tem que ser usado é completamente desconectada da realidade do que é o mercado de arte. Então, além disso, quando você consegue explicar o que você vai fazer, você ganha o dinheiro, você tem que fingir que está fazendo uma outra coisa que não é o que de fato você está fazendo. Então, isso é uma questão grande. Mas eu não quero, só para não ficar só no edital, porque, por exemplo, eu fiz parte de uma comissão, eu quero falar do lado patrocínio, empresa, só para a gente ver que isso é muito, o buraco é muito mais embaixo. Eu fiz parte de uma comissão de patrocínio de uma grande empresa, há uns anos atrás, que analisava projetos de companhias. E alguns desses projetos eram de 1 ano e meio ou 2 anos. Estava previsto no edital de patrocínios que você podia mandar um projeto que durasse 1 ano e meio ou 2 anos. Via lei de incentivo. Via lei de incentivo. Sim. De passagem. Via lei de incentivo, patrocínio, portanto, claro, naturalmente. Via lei de incentivo, portanto, é recurso público, em última análise, né? Muito bem, estamos lá analisando tudo e tal. Em dado momento, estávamos entre 2 companhias. Mérito igual, 2 companhias importantes e tal. Uma maneira de desempatar era, vamos olhar o orçamento. Né? Já tínhamos analisado os 2 projetos, vamos analisar o orçamento. Então, orçamento do telão. Vamos ao orçamento do telão. Aí o orçamento do telão vira-se a pessoa da empresa e diz assim: esse orçamento não pode ser. Por que não pode ser? Porque esse orçamento de 400 mil, 120 é imposto. Aí na comissão estava uma outra pessoa, que é uma pessoa que gera uma companhia há muitos anos, que virou e falou: me dá uma calculadora aí. Pegou uma calculadora, olhou o orçamento do telão, em 2 segundos fez uma conta e falou: é o imposto. Esses bailarinos estão contratados por carteira assinada. O imposto é isso aí. A pessoa da companhia diz: mas eu não posso patrocinar uma companhia que vai gastar dos 400 mil que eu estou dando, que eu estou dando em imposto. Ao que a outra pessoa, estou ficando pessoa porque não fui eu que tive essa ideia genial, foi a outra pessoa da comissão. A outra pessoa da comissão falou assim: não só você deve, como você deve desclassificar os que não estão fazendo isso, porque a lei brasileira não tem outra forma de contratação por 18 meses, ou por 24 meses. Se você contrata uma pessoa para trabalhar 18 meses, você tem que assinar a carteira da pessoa. O formato. O dinheiro que você vai pôr está vindo desse imposto. Pois, então, quer dizer, Se não fosse esse eu imposto. dou esse exemplo, dinheiro da empresa, eu dou esse né? exemplo em alguns lugares, porque a gente tem que lembrar o seguinte: a própria Lei Rouanet, que é o Ministério da Cultura, não gosta que você contrate as pessoas formalmente. Faz de tudo para que você não contrate as pessoas formalmente. E os editais têm a mesma política. Quer dizer, você, quando faz um edital de fomento de criação, se o edital é de 200 mil, isso desde a Funarte é uma briga com Cláudio Viana. Eu não aceitei ser da comissão do Cláudio Viana nenhuma vez, porque às vezes me chamaram e perguntei: vai passar a exigir que contrate formalmente as pessoas que trabalham no projeto? Não vai. Então, muito obrigada por sair da comissão. E não fui. Nenhum ano da comissão do Cláudio, porque todos os anos que me chamaram eu fiz a mesma pergunta: como é possível que o próprio Ministério da Cultura faça um edital que aceita que as pessoas sejam contratadas para trabalhar 1 ano de maneira informal? Quer dizer, para mim é muito surreal. Agora, é a única maneira, porque se você der 200 mil para uma companhia e quiser que ela crie um espetáculo contratando 5 bailarinos formalmente, não dá para trabalhar nem 3 meses, tá certo? Então, é essa mentira generalizada que para mim é o nó do negócio. O Edu deu uma palestra no Seminário de Economia da Dança e falou que todos os artistas mereciam estar onde estavam porque se autoexploravam. Foi linchado, mas o que ele está falando é certo. Praticamente camelô de cultura. Como é possível? Eu fico pensando assim, olha, não sei se eu estou exagerando, talvez seja mau humor, assim, mas
Eu fico imaginando o seguinte, se lançarem um concurso para projetos de pesquisa na área médica, tá? Então você pode concorrer para ganhar 500 mil e desenvolver uma pesquisa na área médica com 4 pesquisadores, não sei o que. Que todo mundo ali tenha que dar. O médico não pode dizer que ele é médico, dizer que ele é não sei o quê. Aí não pode dar uma nota, não pode contratar um médico assistente. Que tudo seja para jogar os caras na ilegalidade, ou as pessoas não vão se inscrever, eu acho, ou vai ter uma reclamação, tipo, não dá para fazer um edital assim. Agora, todos os editais, seja da Funarte, o FADA, o de São Paulo, o Fomento, todos os editais brasileiros, são editais que pegam o problema de dar dinheiro para a cultura e resolve e joga na tua mão o resto. Quer dizer, eu resolvi o problema como gestor público, eu vou te dar um dinheiro, pá. Agora, o resto você resolve. Você se vira como você contrata as pessoas, como você resolve o trabalhista das pessoas, porque você é uma empresa para poder fazer um edital. Então, se eu sou uma empresa, você não pode trabalhar para mim sem ganhar, certo? Se você está trabalhando para mim, eu tenho que te contratar. Como é que eu vou te contratar se eu não posso botar no posto no meu edital? Eu acho que essa questão é uma questão muito difícil, porque eu acho que ela não abarca só a arte. Ela abarca o capitalismo como um todo, né? Então, isso diz respeito a uma precarização do trabalho, né? O trabalho está cada vez mais saindo de um regime formal para um regime de prestação de serviço, só para não dizer informalidade. É uma prestação de serviço que coloca no trabalhador todas as responsabilidades que antes eram do empregador. Mas eu não quero só dizer que eu defendo que toda a cultura ou a arte precise ou deva ser com as ferramentas de formalização que a gente tem. O que eu discuto é que isso não seja sequer um assunto. Seja qual for a forma que se crie, e talvez a gente devesse estar brigando por uma lei da cultura, que nós não temos no Brasil, por exemplo, teve essa discussão na Câmara Setorial há muito tempo. Não andou. Todas as câmaras setoriais de todas as áreas exigiram a criação de uma lei especial para a área cultural, isso nunca andou. Mas, quer dizer, eu não defendo a formalidade no sentido clássico, mas eu defendo que isso seja uma questão. Isso seja uma questão, isso seja tratado de uma maneira diferente, né? Ou pelo menos mais transparente. O que eu queria falar aqui, eu acho que todas as questões, exatamente o que a Anaís estava falando agora, elas se ligam a uma mobilização muito mais profunda nessas coisas que regem mesmo o nosso dia. Eu estou desse outro lado, vamos dizer assim, tudo a gente é escravo da lei 8666, que é uma lei. Vou fazer uma camiseta, 8666. Deve ser, Rafael, que é uma pessoa especializada em editais e patrocínios públicos, a gente só fala 866, né, Rafael? É o nosso número preferido. Se a gente começar a entender melhor tudo que fica nos travando nos mecanismos de uma política pública, de um fomento, e se mobilizar para mudar isso, que está na base, e não só assim, o que está em volta, seja, todas essas ferramentas que a gente vai usar, seja digital ou não, e outras coisas que a gente queira criar em cima, que se adapte muito melhor ao nosso dia a dia, à nossa demanda real, vai parar tem tudo eles travam nessas coisas de base, nesses funcionamentos internos, os trâmites burocráticos e tudo isso. E é aí que a gente tem que chegar. Aí que a gente tem que realmente se mobilizar para mudar coisas. Né? E eu acho que, não fazer nada, porque agora a gente tem que fazer plano municipal, mas não assim, aproveitando assim, não é o momento marketing, mas assim, eu acho que esse momento do plano municipal é uma boa hora de a gente começar, pelo menos, se mobilizar para colocar, porque apesar essa coisa da mobilização do Plano Nacional de Cultura, do Plano Setorial de Dança, acabaram até então não ter dado em nada. A gente tem um registro. Claro. A gente sabe que hoje em dia foi feito. E é um processo, né? Uma vez só. Tanto no Ministério da Cultura, como no Estado, no Estado não sei, porque eu tenho menos ligação, mas na Secretaria, todos sabem que a área mais organizada, que deixou mais registro em termos disso, foi a área da dança. A gente teve um grande avanço, grandes conquistas no meio desse processo, que consolidaram a dança nesse lugar que ela está, assim, de ter uma atenção para a área. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento no Rio de Janeiro. Eu estou para marcar uma reunião oficial para esse plano municipal de setorial de dança. Mas a gente pode criar outros movimentos em torno disso para mobilizar as pessoas conhecerem esses funcionamentos, conhecer tudo que já foi feito até então, tudo que está sendo discutido
E eu, por exemplo, todo esse outro lado, pessoas como, por exemplo, a Anaíse, que tem um mega conhecimento também de leis e outras coisas que estão nesse âmbito de base, da gente poder trocar e falar assim, olha, gente, tá, isso funciona, isso não funciona, isso é uma lei que está lá embaixo, cabeluda, vamos ver como é que é, vamos conhecer isso, ver esse outro lado também, não só ficar porque é isso que rege o nosso dia a dia, no final das contas. A gente vai abrir um pouco a plateia, porque temos 20 minutos ali para a gente abrir. Eu quero só falar que, assim, quando você fala que não é da dança e não é da cultura, muito menos, todos os programas da informalidade, por exemplo, a razão pela qual você não pode comprar um projetor com a sua companhia com o seu dinheiro do edital é porque se você puder comprar um projetor, a lógica é a seguinte, se você puder comprar um projetor da sua companhia com o dinheiro do seu edital, o César Maia pode comprar o carro do filho dele. O arco é esse. Porque o que acontece? A lei que proíbe que um dinheiro público dado a um projeto compre bens materiais é para evitar que as pessoas peguem um dinheiro do Ministério da Saúde para fazer um projeto, mandem para a sua cidade, lá no alto do Rio de Nonoca, e falem que vão fazer um projeto de uma coisa de saúde que precisa de uma sede, e, como já aconteceu milhares de vezes, e comprem uma mansão na beira do rio, que durante 2 anos funciona oficialmente como a sede do projeto dental da região, e acabou o dinheiro do projeto, atendeu 100 crianças, a casa ficou pro cara. Entendeu? É porque esse mecanismo, e o mecanismo que te permitiria comprar a sua coisa é o mesmo. O que é o meu desespero? É que o cara continua comprando a casa. Claro. Entendeu? Ele tem mecanismos de... Por que ele continua comprando a casa? Porque enquanto todos os gestores, e Diana não pode falar isso porque ela é uma gestora pública, eu posso. Enquanto todos os gestores públicos souberem e fizerem um jogo que me engana que eu gosto, porque o que acontece? O gestor público, para fazer o seu trabalho, precisa dar aquele momento tipo, não vi isso daqui, ele vai comprar isso daqui, mas na verdade o dinheiro que está dando essa nota de aluguel, na verdade é compra. Por que todo mundo faz isso? Porque senão você não sabe quem viabiliza os projetos. Então, enquanto todo mundo ficar nessa, a gente não vai sair do lugar mesmo, entendeu? Porque o problema é muito maior, é a falta de uma lei específica. O que está errado é isso, o que está errado é fazer o Festival Panorama, fazer o FID e construir Belo Monte ou o Maracanã, a reforma do Maracanã, estão todas atendendo a mesma lei. Eu e a Carla prestamos contas dos nossos festivais igualzinho a Odebrecht vai prestar conta da obra do Maracanã, seguindo exatamente a mesma legislação e os mesmos procedimentos. É óbvio que o que serve para fazer o Panorama pode ser fazer o Panorama do Maracanã, tá certo? Vamos abrir quem quer falar coisas aí da plateia, ó. Viviane quer falar uma coisa. Tomzinho, leva esse microfone. Natasha. Quem é? A Viviane. Boa noite, sou Natália. Meu nome é Viviane Cafra, eu sou professora de dança da Rede Estadual de Educação, sou professora de teatro da Rede Municipal de Educação do Rio e fui a primeira professora de dança que houve no município de Mesquita. Eu queria falar sobre a questão da dança e educação que não foi abordada como parte do mercado de trabalho, mas dança da educação formal dentro das escolas públicas. Primeiro, que é um mercado massivo, gigantesco, que não pode ser ignorado. Segundo, que eu acho que ele tem um papel estratégico no mercado de trabalho para o artista, porque é um mercado para a formação de plateia. Por um lado, você pode, a possibilidade de você estar dentro de todas as escolas públicas, formando as pessoas comuns numa espécie de dança diferente daquela que eles conhecem, que é o funk, e de vez em quando o hip hop. Além da questão da formação de plateia e de uma dança que forma para a cidadania, você tem a questão do mercado de trabalho concreto, que é a possibilidade de um dançarino ser um funcionário público, ganhando uma renda de R$ 1.500 para trabalhar 12 horas por semana, que minimamente segura as contas, coisa que muita gente não tem, e isso que é o mínimo. Entende? Esse mercado é um mercado muito amplo, virgem e desconhecido pelo próprio mercado da dança. No Rio de Janeiro, a gente tem um profissional de dança educativo, que é a Silvia Sopia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo o dinheiro público para a dança educativa vai para a Faculdade de Educação Física. E a gente sabe que a única pessoa que tem história dentro do mercado de dança que trabalha nessa faculdade é a Silvia Sopia, mesmo porque ela não está na Faculdade de Educação Física, ela está na Faculdade de Educação. E o que acontece? Quando agora ela está formando esses alunos da Faculdade de Educação Física, porque passam por ela, porque ela é a professora de estágio, ela não tem para onde mandar os estagiários. Porque você não pode mandar o estagiário para a academia de dança. Porque qual é o mercado de formação para a dança? É o mercado
ou o mercado profissionalizante ou o mercado de academia. Então, eu acho que, Diana, você lembra daquela reunião que teve no Centro Coreográfico? Eu acho que foi da Câmara Setorial de Dança, que estava na Jandira Fegali, que estava sendo colocado, lembra que você falou que existe esse documento que foi feito e não serve para nada? Sim, sim. Na redação desse documento, no último dia eu fui justamente para colocar essa questão de por que a dança não está presente na Prefeitura do Rio. E o que a pessoa do Centro Coreográfico na época falou é que não, a dança está presente no município do Rio, só que ela não está. O que acontece? Você tem profissionais de educação física do município do Rio que fizeram um curso de capacitação durante um ano e trabalham nos núcleos de arte. Núcleo de arte não é educação formal. Educação informal, vai quem quer. E quando a gente fala em educação formal, é educação formal mesmo. Vai, nota, reprova, você tem um diário, você é um funcionário público, você é um professor. E esse ano, eu sei que já só tem 20 minutos, você breve, tá? Porque realmente... Não, mas esse assunto é muito importante. A gente ficou aqui, como sempre, remoendo o nosso babado aqui, porque como nenhuma de nós é professora, mas está certo isso daí, porque isso é importantíssimo quando a gente fala, inclusive, disso, de profissionalização. É um mercado que é para licenciados em dança, você pode ser bacharel, você não é, você faz um concurso. Por um lado, é um mercado que é muito democrático, você não precisa conhecer ninguém, ser articulado com ninguém, se você passou no concurso, você entra. Por outro, é um mercado extremamente desconhecido dentro da própria escola. Você chega, não existe estrutura porque não existe conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, a Mesquita, eu atendi a um chamado de contratação temporária. E quando eu cheguei, existia um núcleo de arte, uma coisa que quase não tem nenhum município, um professor de cada disciplina, de cada linguagem artística, mas nunca havia tido professor de dança. E por conta da minha presença lá, eles abriram um concurso para professor de dança naquele ano. Então você teve um concurso para as 4 linguagens, dança, teatro, música e artes visuais. Porque tinha uma pessoa ali dizendo que a dança existia. E por minha causa, eu saí, já me escrito, existe um cargo de professor de dança. Eu tenho contra-cheque como professor docente 1, artes e dança. Eu desconheço outro município do Rio que existe esse cargo. E às vezes, pela presença de um profissional lá, a questão é que o mercado existe, mas as pessoas não ocupam esse mercado. E ele é amplo. E se as pessoas não ocuparem, ele deixa de existir. Eu não sei se vocês estão cientes um projeto de lei que está tramitando, porque a FAEB, em 2006, Federação dos Artes Educadores do Brasil, era educação artística. Educação artística, você fazia uma faculdade onde você tinha uma formação polivalente. Você não saía aprofundado em nenhuma das linguagens. Você sabia mais ou menos fazer dança, teatro, música, artes visuais, mas você não era aprofundado em nada. Então, a educação artística foi substituída pelo termo artes. Só que a FAEB fez um projeto de lei que era assim, artes com base na formação específica, dança, teatro, artes visuais e música. Só que para a LDB, saiu somente educação artística para artes. Então, a formação específica não ficou. Então, entrou esse PL agora, dizendo o texto mais ou menos assim, artes, as artes visuais, a música e as artes cênicas. Ou seja, existem artes cênicas, é dança, teatro, circo e ópera. Só que circo e ópera não está na LDB não, nos PCMs. E, assim, informalmente a gente conhece artes cênicas como teatro. Então, se esse PL passa, a dança vai ser textualmente excluída da LDB. Ou seja, formalmente vai ser dança, teatro, artes visuais, música e teatro. Então, o que acontece? Nesses encontros que estavam tendo lá naquele negócio da Jandira Fegali, veio uma pessoa do núcleo de artes dizendo para mim que já existia uma prova de dança elaborada e que daqui a pouco tempo existiria um concurso para professor de dança pela rede. E não existiu. No concurso que eu entrei, que foi em 2010, abriu para professor, porque isso é um ganho. Para quem faz concurso público, sabe que é um ganho. Você faz um concurso para professor de arte, é polivalente. Você tem que saber ler partitura, você tem que saber história das artes visuais, você tem que saber de coisas que não aconteceram na sua formação. Então, você fazer uma prova específica para a dança é uma coisa que é raríssima, que eu tive o privilégio de fazer. Além disso, eu também falar sobre a questão da FATEC, porque eu fiz 2 provas específicas para a dança, que foram as únicas, as primeiras provas que houveram, pelo menos pelo meu conhecimento. A ETEA do FUBLOC, ela abriu ano passado, que é um curso de 2º grau, ensino médio, concomitante com a formação de dançarina profissional. A primeira turma cursou o 1º ano agora. Então, existe mercado de trabalho que as pessoas não ocupam. Se você ver a quantidade de inscritos, não são 50 pessoas.
queria só colocar. Eu acho que seria importante, eu sei que é outra secretaria, que é a Secretaria de Educação, mas já que a gente tem a dança agora no município, não seria bacana, futuramente, propor que também houvesse dança dentro das quadrilhagens? Não, com certeza. Eu acho que essa é uma das articulações que a gente tem que propor e até se mobilizar para que esteja nesse plano municipal, que a gente vai voltar naquele que a gente construiu lá atrás. E que a gente distingua o que é núcleo de artes do que é dança na escola, dentro do currículo. Hoje em dia... É totalmente diferente e é colocado como se fosse a mesma coisa. Eu faço uma total meia-culpa lá na Secretaria. A gente não tem uma articulação tão próxima da Secretaria Municipal de Educação no momento para ações nesse sentido, em termos de pensar coisas desse tipo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar. Assim, concordo plenamente, acho que a gente pode... Assim, esse grande mercado a ser explorado, a gente tem que começar a abrir essas frentes. A questão do ensino da dança nas escolas, eu vi muito pelo interior do Brasil, porque muitos estados já têm essa obrigação de ter o ensino formal de artes, né, nas escolas. A legislação escolar é uma legislação que no Brasil é uma zona, na verdade, eu fico sabendo melhor disso agora, porque cada estado regula algumas coisas, tem a lei geral, né, tem a LDB, mas você tem estados que definem que precisam ter isso urgentemente, outros que não têm. Aqui no Rio a gente tem nesse momento, né, o nosso candidato com maiores chances, nosso prefeito atual, para combater o mal que vem vindo abraçado ao garotinho e a garotinha lá, como chama, César Marinho e a garotinha, eles vêm abraçados com todas as igrejas evangélicas, né, de determinadas denominações. Então, para poder fazer frente, o nosso prefeito fez uma ação, o partido do prefeito fechou um acordo com algumas igrejas no começo do ano passado e aceitou uma mudança na lei municipal, que é o ensino fundamental. Então, agora as escolas municipais do estado são obrigadas a ter ensino religioso, né? Que é uma coisa escandalosa. Eles são obrigados a oferecer, mas o aluno não é obrigado a fazer. Então, aí o que a gente agora... Só que eles abriram um concurso para professores de religião para as escolas. Então, eu estou dizendo isso porque é muito fácil de resolver a presença das artes e da dança e das linguagens artísticas na rede municipal. Federal é mais complicado, no caso das FATEC, e é muito complicado no estadual, porque o governo do estado tem muito pouco interesse no atual na educação. Mas é fácil, basta um decreto do prefeito e está feito. Quer dizer, essa briga, por exemplo, pela clarificação do mercado para dança, né, e das aulas de dança no ensino fundamental do Rio de Janeiro, é uma briga fácil, uma briga que se a Cláudia Agostinho, que é a nossa secretária de Educação, né, se ela se apega nessa briga e vai para o prefeito e fala prefeito nananã, entendeu? É uma briga fácil. Tem brigas que são mais difíceis. Alguém chegar e falar. Tem que alguém falar isso tudo para a Cláudia Agostinho, que nesse momento está preocupada em metade das escolas dela começar a ter culto evangélico, que é o problema da vida dela nesse momento, porque as escolas podem escolher qual é a sua denominação religiosa através da Assembleia de Pais e Mestres. Entendeu? Então é assim, a escola lá tem que ter religião. Qual é a denominação religiosa que vai ter? O Conselho de Pais e Mestres vai decidir qual é a maioria da escola. Qual vai ser a maioria na maioria das escolas? Então, também é importante ressaltar que o aluno não é obrigado a fazer, que também já é menos opressivo. Não é obrigado a fazer, mas ao mesmo tempo a maioria das escolas, a gente sabe a precariedade, vai fazer o quê com aqueles 40 alunos que não estão fazendo aula de religião? Entendeu? Vamos botar eles numa sala fazendo alguma coisa, quer dizer, é um problemão para resolver no sistema de ensino, a entrada desse ensino religioso. Mas para dizer que eu acho que uma maneira, inclusive, de se combater essa excrescência educacional que nós vamos ter agora nas escolas municipais é, por exemplo, uma batalha que é fazer uma comissão. Isso é uma coisa efetiva. Pegar profissionais da área da dança como a Vivian, que tenha já experiência, há outros, não há muitos, na verdade, mas há outros, que têm experiência de ensino nas escolas, como é o caso da Silvia também no nível universitário, mas a Silvia trouxe aqui os alunos dela, da turma de educação. E é muito impressionante, assim, é uma turma de professores de artes, a maior parte deles quer dar aula de artes, depois quando se formar, e a maior parte deles nunca entrou no teatro. Eles vieram aqui e nunca tinham entrado no teatro. Como pessoas, meninos de 24 anos. Entende? Então, assim, o nível de formação das pessoas que estão ensinando arte nas escolas é assustador, na verdade. Por isso, a emergência. Então, essa é uma mobilização rápida, quer dizer, uma pressão da classe em cima da secretaria, desta pobre pessoa, e dela, dos chefes dela, para dizer, queremos marcar um encontro no Centro Coreográfico
coreográfico da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, com os profissionais da área da dança que operam na área educacional para se discutir, por exemplo, por que é que não se tem uma formalização do ensino de dança nas escolas. Isso é uma ação que vai dar um resultado bem rápido, eu acho. Eu acho muito bacana o que você está falando, que é aquela questão de pesquisa. Se tiver uma pessoa dizendo que o problema existe, você ouvir. O problema é que quando não tem alguém lá para defender aquilo. Agora, só mais uma questão em relação a isso. Quando você está na escola, você segue orientações curriculares. E assim, orientações curriculares para a dança é uma coisa que é muito nova no Rio de Janeiro. A falta de profissionais na educação em dança é tão imensa que, para você ter uma ideia, por exemplo, quem fez as orientações curriculares para a dança no Rio de Janeiro foi a Silvia. Eu disse para ela que ela existia. Eu mandei: Silvia, está aberto, corra lá, porque não há ninguém. Então, houve uma briga lá dentro, a Silvia saiu, as orientações curriculares estão sendo escritas por pessoas de teatro. Não tem uma pessoa especialista em dança fazendo as orientações curriculares de dança. Então, eu estou dentro de uma escola do Estado, eu vou ter que dar aula de dança de acordo com a orientação curricular que não foi feita para uma pessoa de dança. Vou dar logo um bastidor, tá, gente? As orientações curriculares da Silvia e do grupo de trabalho da Silvia foram aceitas, os folhetos foram impressos, as apostilas foram impressas e foram recolhidas depois de prontas, porque alguém se deu conta de que estavam ensinando dança contemporânea e não era o que eles queriam, entendeu? É verdade. Essas apostilas foram feitas, depois de feitas, foram recolhidas, tipo, peraí, não é esse negócio de dança, não. Deixa eu atualizar a informação. Existe um processo no Ministério Público de desperdício de dinheiro público. Então, eles não foram recolhidos. Na escola, inclusive, meu sagrado nomezinho está lá nas orientações curriculares, porque eu fui para casa da Silvia só para ajudar a escrever aqui. Então, o que acontece? Não foram recolhidos, ainda está em vigor. O problema é o seguinte: está na segunda etapa, que é fazer os livrinhos pedagógicos para que o professor cumpra aquilo. Primeiro, eu não sei se existem meia dúzia de professores de dança no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma questão da Silvia. Para que eu estou fazendo essa orientação curricular se não tem professor de dança? Ela falou: estou fazendo praticamente para você, porque eu sei que existe. Eu não sei se existem outros professores de dança. Agora, a questão é a seguinte: o estado do Rio de Janeiro estava no segundo pior lugar da educação nacional. Então, aconteceu um negócio chamado grupo de gestão, não sei o que lá, que entrou nas escolas e com nossos diários de classe são supervisionados pelo governo do estado, porque eles querem tirar a educação do Rio de Janeiro do limbo. Então, o que acontece? A gente é obrigado a seguir todo o documento oficial. Então, vai chegar um livrinho pedagógico para que eu siga os exercícios que foi feito pelo professor de teatro. Você vai dar aula de teatro, vai dar aula de dança, provavelmente. Não, então... Você entende, Gabriela? Claro. Então, a gente simplesmente tem um mercado, só que não existe a pessoa especializada lá para cuidar daquele mercado seja íntegro. Que você possa efetivamente dar aula de dança. Assim, por que não tem um profissional de dança na coisa daqui? Gente, nós temos que devolver esse gostoso teatro. Então, eu queria só saber, se alguém tiver mais alguma questão urgente, premente, fundamental como a da Vivian, caso contrário, cale-se e volte na quarta-feira. Não vou na quarta-feira, não. Existem curriculares de dança feitos para mesquita, inclusive redigidas pela sua própria pessoa. Eu queria fazer, então, deixar tarefas, tá? Para todos nós aqui. Então, nós vamos organizar em breve, provavelmente na segunda quinzena de julho, uma conversa, que já está meio marcada, entre todos os grandes eventos, os projetos de continuidade da cidade. Então, os festivais, as companhias mais antigas de teatro e dança, da área de artes cênicas, né? Mais ou menos. Não vai ser não, porque vai ter cinema também, o Festival do Rio também está. A gente vai propor um documento de ações de continuidade para a Secretaria. Isso vai ser feito agora no segundo semestre. Uma coisa que a gente já está organizando e vamos tentar organizar, até a gente entregar o cassino de setembro, uma outra conversa que eu acho que a gente pode falar mais, talvez numa das semanas de novíssimos que ainda faltam, que são basicamente alunos de licenciatura e bacharelado, para a gente falar desse mercado. Quero que Vivian venha para falar disso, que eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas que estão na faculdade. Diana, avisar a galera, ajudar a gente a divulgar, mandar para a gente divulgar quando for feito o encontro do plano municipal, dos encontros setoriais, e tentar pensar nessa articulação da Secretaria de Educação, que de fato é importante mesmo. Vai falar uma coisa. Para só para terminar, esse final de semana nós temos novíssimos aqui no Caetano Veloso, não, na Cacilda Becker, que Fernanda Rocha e Rafael Matos. Olha aí, Carla Lobo, Rafael Matos da Angel e Fernanda Rocha, o FLJ.
são alunos, ex-alunas que já estão nos seus primeiros trabalhos. Eu vou mostrar aqui 2 trabalhos esse final de semana. Na sexta-feira tem uma sessão às 3 da tarde. Quem quiser trazer alunos ou indicar grupos de pessoas que queiram vir, é uma sessão gratuita que a gente depois faz uma conversa com os artistas e com as pessoas que estão aqui. É um projeto de educação, a gente tem feito todas as sextas-feiras. Então quem tiver, hoje quem trabalhar com grupos Universidade. ou com... Universidade. Fernanda. Quem quiser trazer E a grupos... Rafael é da UFRJ. Olha, então agora tá tudo certo. Rafael é da FRJ e a Fernanda é da universidade, que agora se chama Centro Universitário da Cidade. Quem quiser trazer grupos, tá certo ou não? Centro Universitário de Dança. Centro Universitário de Dança da cidade, não? Não, Centro Universitário de Dança. Eles foram comprados pela Dona Filha e tal. O nosso está Centro Universidade da Cidade. É porque foi feito antes deles serem oficializados da Dona Filha, tá, gente? Por isso. Da cidade. Então, sextas-feiras, agora até o final do Cacilda, a gente tem feito as sessões educativas, então é às 3 da tarde. O espetáculo da noite, na sexta, a gente faz a sessão às 3, é gratuito, só vir. Quem quiser trazer grupos grandes de alunos e tal, marca com e-mail com a gente. O espetáculo sexta e sábado, 8 da noite, e domingo, 7 horas. Isso. Semana que o folder já deve estar aqui no final da semana. Julho a gente ainda está aqui, agosto e até a primeira semana de setembro, tá? Flavinha queria falar das considerações finais, depois a Adir e a gente... Carla tem um anúncio importante para fazer, não? Não, na verdade, agora eu sou diretora do FID de Belo Horizonte, não sou diretora de produção aqui do Ocupação, só para dizer que se vocês têm esse problema todo de ter um fada, imagina Belo Horizonte, que a gente tem uma lei municipal para atender todas as áreas com 10 milhões. Né? Então, assim, a gente não tem nenhum... tudo bem que a gente tem que considerar a proporção, né? Mas a gente não tem nenhuma ação direcionada para a dança. A gente tem uma lei municipal que realmente tem que atender toda a cidade, de todas as áreas com 10 milhões. Até para você pedir, você tem eventos como o FID, só pode pedir no máximo 100 mil reais. Né? Então, assim, é só para pensar um pouquinho no que vocês têm e na dificuldade que vocês têm, e que o que vocês têm já é um avanço muito grande perto do que outras realidades. Não, isso a gente sabe. É mesmo o maior do Brasil, assim, sabe? Não, só teria 2 coisas para falar que não temos, mas vou escolher falar sobre 2. Na verdade, uma é agradecer a oportunidade de estar aqui, que o debate já estava pegando fogo, então eu já entrei meio assim, com a peixeira na mão. Então, agradecer. Acho que esses espaços são sempre importantes, a gente tem que continuar se encontrando e fazendo ações efetivas, né? E uma segunda coisa é que é um jabá, na verdade. Você faz lá no espaço do SESC, de sexta a domingo, é a última semana. Amanhã vai ter uma conversa com o Fred Coelho, que é um pesquisador e ensaísta que vai falar sobre a antropofagia, às 8 horas, gratuito. E os espetáculos são sexta e sábado às 8 e domingo às 6 horas da tarde. Acabou o jabá. Eu volto a fazer as considerações finais, que acho que a gente está num momento muito importante, que é muito importante que as pessoas, que nós nos encontremos e façamos essas ações. Eu gostaria de também convidar para sábado vocês estarem presentes lá no Simplesmente Isso, porque o pretexto são memórias, mas a vontade, a ambição é que a gente faça ações de fato, que eu acho que é só a continuidade que vai trazer isso, e eu acho que é uma luta de todo mundo. Primeiro, eu gostaria de fazer um pedido que eu faço em todos os lugares que eu vou assim, nesses encontros, é que cheguem, venham a mim, reclamem, façam mobilizações. Foi criado esse cargo, mas eu sou uma pessoinha só lá dentro. E às vezes, só eu e a equipe de Centro Coreográfico exploro até não poder mais, e às vezes eu realmente não dou conta de chegar até vocês. Então eu preciso, tenham demandas, venham, conversa, mandem e-mail, liga, perturba, que é com essa mobilização de vocês também que eu consigo movimentar coisas lá dentro. Então, essa é uma coisa, também me disponibilizo para
passar tudo do lado de cá que eu tenho, que eu sei, que eu possa, para a gente tentar criar movimentos, que eu acho que é uma coisa inteligente para a gente pensar, assim, é uma estratégia, é não tentar bater de frente. A gente nunca vai conseguir nada se a gente continuar batendo de frente com a máquina, porque é um sistema, não é uma máquina complicada. Não. Vamos tentando achar os nossos caminhos. Tem ali o 8666, vamos ver o que a gente pode fazer com ela e sem ela, uma outra lei. Então, e a gente traçando os nossos caminhos, que a gente vai conseguindo as coisas pro momento, coisas pequenas que a gente vai conseguindo no dia a dia, melhorar um pouquinho fala aqui, fazer alguma coisa no programa lá, e pensar também a longo prazo. Mas pensar junto e pensar também como desmontar aos poucos esse sistema. Vou fazer um novo chamar todo o centro coreográfico, mas assim, vocês ainda querem dar uma olhadinha na programação, entra lá no nosso blogzinho, centrocoreográfico.wordpress.com. Abra as portas também para qualquer tipo de mobilização ou encontro que a gente queira fazer lá, deixa que não tenha nenhum candidato. E é isso, me disponibilizo e agradeço também o espaço e parabenizo vocês também pelo trabalho que estão fazendo aqui. E acho que a gente pode aproximar mais coisas lá no centro. A gente não consegue nem se falar direito. Exatamente. Se encontrou essa semana para falar uma coisa prática, então 1 hora reclamando. Quando acabou a reunião, era praticamente eu parando o panorama e a Diana se pedindo demissão. Né? Exatamente. Foi o resultado da nossa conversa. Obrigada a todos. Estamos aí sexta, sábado e domingo. Quarta-feira que vem temos já o que é mesmo? Kodak. Quarta-feira que vem uma coisa maravilhosa, gente. Avise quem tem filhos, maravilhosa. Semana que vem, a ocupação é uma peça infantil espetacular chamada Kodak, do Neto Machado de Curitiba, que vem dentro do projeto Combo da Bahia, como um dos convidados. É uma peça para crianças lindíssima, teve no panorama do ano passado. E o Neto vai fazer uma oficina e vai criar uma versão do Kodak com 15 crianças daqui, do Rio. E na quarta-feira ele vai mostrar um filme do Daft Punk, que é uma das inspirações do Kodak, e vai conversar com quem vier aí sobre como que ele criou essa peça e tal. Então avisem e muito obrigada, até... Acho que vocês falam do plano. Fala o negócio do plano, pra gente ir embora. A gente precisa até, dentro da primeira quinzena de julho agora, fazer a nossa reunião da dança. Até faço uma enquete. Quem acha que é o melhor final de semana? Final de semana, é mais fácil. Durante a semana. Durante a semana à noite. Da noite. Tem sempre gente que não sabe, consegue chegar, dar aula. A gente começa às 8. Então vamos fazer... Dia de semana à noite. Dia de semana à noite, tá ok. Provavelmente no começo da semana que vem eu já estou disparando isso para todo mundo. Peço ajuda do meu panorama para a gente divulgar. E a gente está fazendo um blog também onde vamos disponibilizar todo esse material. Eu estou mandando material que saiu daquelas nossos Eu vou mandar os documentos dos 2 anos do seminário de economia da dança também. A gente coloca tudo lá Estão online. É bacana já chegar assim com uma base do que a gente fez, porque tem muita coisa que a gente já fez. Muita coisa que a gente já fez. Gente, obrigada.